partir de agora, você assiste Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras. Olá, amigos da Rede Opinião TV, está começando mais um programa Restaurando Vidas da Igreja Presbiteriana de Araras. Nós queremos saudar a todos que estão em casa nos assistindo, assim como o reverendo Y da Silva, pastor da igreja, Widner Batistella, nosso produtor da Câmara Produções. E vocês sabem que nós temos tido a preocupação de estar levando até você a mensagem da Bíblia, a mensagem de Deus, a mensagem dos Evangelhos, para que você possa ter esse conhecimento dessas palavras de vida, o que Deus tem a nos falar. O programa de hoje nós vamos estar falando um pouco mais sobre os Evangelhos. Vocês sabem que a Bíblia ela tem 66 livros, dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, muitas pessoas já sabem isso até, né? Esses livros falam sobre a vida de Jesus, a história de Jesus, desde o nascimento até a sua morte e ressurreição. Muitas vezes você pode ter pego a sua Bíblia numa leitura despretensiosa e não tenha se apercebido da profundidade, da essência do que tem nessas palavras, nesse relato bíblico, nessas informações. E é sobre isso que nós queremos, numa série de programas, de mensagens com o reverendo Y, nós queremos levar até você informações que podem realmente fazer diferença e fazer com que você tenha realmente uma vontade maior de ter esse entendimento da Bíblia e o que Deus pode estar falando até você. Então, eu quero já estar cumprimentando o reverendo Y neste programa. Obrigado, Eliseu. Um prazer, meus irmãos e amigos que estão em casa nos assistindo. Reverendo Y, então eu gostaria que o senhor estivesse nos falando, né? Como é que se deu a composição, ou seja, deste material, dessa narrativa dos Evangelhos, né? Hoje a Bíblia, né? Quando nós pegamos a Bíblia, encontramos já ela toda descrita, né? Os livros, a divisão e tudo, mas nós queríamos entender um pouco mais sobre essa narrativa, como é que ela se deu? Bem, Eliseu, no início, tudo era feito oralmente. As pessoas, elas tinham ouvido os sermões de Jesus, elas haviam escutado as histórias de Jesus e elas, como testemunhas desses fatos, elas acabam transmitindo umas às outras. Um texto da Escritura, por exemplo, em Atos, capítulo 10, verso 37 e verso 39, nos dá uma noção de como isto ocorria. Pedro, pregando o seu sermão a Cornélio, ele vai dizer o seguinte: sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E aí um destaque: nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Nesse texto fica evidenciado que esta ação de ser testemunhas era o veículo utilizado para que essas histórias, essa narrativa, então, inicialmente começasse a ser composta. Certo, reverendo, eu entendi, mas aqueles que foram testemunhas oculares, estiveram com Jesus, os apóstolos e tudo. Mas e aqueles, com certeza, nem todos viram Jesus, ouviram Jesus, né? E como é que ficou a situação? Como é que é aqueles que não tinham visto Jesus pregar? Isso já vai ocorrer em um segundo momento. É o momento onde a pregação, a mensagem, as histórias sobre Jesus começaram a se expandir. Foram além das fronteiras do mundo bíblico, daquele contexto conhecido naquela época, né? Jerusalém e as circunvizinhanças. Quando o Evangelho vai para Chipre, Síria, Ásia Menor, aí surge uma necessidade por parte da igreja primitiva de que houvesse algo mais. E é nesse momento, então, que os cristãos começam a juntar a narrativas relacionadas a Jesus.
Nesse instante, então, nós podemos dizer que uma das primeiras medidas a serem tomadas foi a junção das profecias do Antigo Testamento, que davam informação tanto sobre o papel de Jesus como o Messias em Israel, como também a possibilidade do povo de herdar os benefícios da obra realizada por esse Messias. Mais do que isso, nós podemos constatar que essa junção de informações foi útil tanto aos judeus, que precisariam ser relembrados a respeito desses fatos, como também por gentios, que não tinham noção nenhuma de Jesus como o Messias de Israel. Mas mais do que isso, também podemos dizer que uma outra ação, melhor dizendo, que foi executada, foi o fato de que os grupos começaram a juntar lembranças da vida de Jesus, do que ele fez, guardar especialmente as suas mensagens, os seus sermões, e ainda acresceram alguns fatos acerca das particularidades de Jesus. Inclusive Lucas, quando ele escreve o seu evangelho, ele que está destinando o seu escrito a uma pessoa de renome, conhecida na época, chamada Teófilo, ele vai dizer lá em Lucas capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Então, nesses textos, nós vamos observar tanto a oralidade, como também o cuidado que surgiu a partir de então, para que as mensagens, a vida, os detalhes da vida de Jesus fossem registrados aí nas narrativas dos evangelhos. Reverendo, nós sabemos que a mensagem dos evangelhos é realmente esse amor de Deus para com nós, criaturas, de Deus, e há um texto que é por demais conhecido, e hoje textos bíblicos, versículos bíblicos, e hoje a gente com as mídias que nós temos aí, por exemplo o Facebook, um texto que é muito falado é o texto de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto, ele sintetiza, de certa forma, a mensagem dos evangelhos? Sim, nós podemos dizer que sim. Porque esse texto, ele, de uma forma muito clara, ele fala deste amor infinito de Deus. É um texto bastante amado e citado no meio da cristandade, porque ele tem a capacidade de falar do amor de Deus com profundidade. Ele ilumina os aspectos do amor de Deus para nós. De que forma? Se você observar bem no texto, você vai notar o caráter, a autoria, o objeto, a dádiva e o propósito do amor de Deus. Quando a gente pensa no caráter, nós podemos dizer que o texto mostra como Deus ama. O texto diz que ele, de tal maneira, ou seja, de uma maneira infinita, de uma maneira gloriosa, Deus nos ama. Um amor que é rico, verdadeiro, cheio de compreensão, ternura e majestade. Um amor que transcende o nosso entendimento. Por outro lado, o texto diz da autoria. Ou seja, quando ele fala de que alguém ama, ele fala quem ama. Quem ama foi Deus. Quem amou foi Deus. Deus é sempre pleno de amor e vida. Um comentarista bíblico chamado Hendrickson, ele mesmo coloca nos seguintes termos: tome-se todas as virtudes humanas, elevem-se as mesmas ao mais alto grau e entenda-se que, por mais elevado e maravilhoso que seja o quadro resultante, ele não é nada mais do que uma sombra, comparado com o amor-vida que existe eternamente no coração daquele cujo nome é amor. E esse amor de Deus sempre precede nosso amor e o torna possível. Então, nesse texto desse comentarista, nós vamos observar como é
maravilhosa essa autoria da parte de Deus. Também nós temos o seu objeto. A quem ele amou? O texto diz o mundo. E o sentido aqui de mundo é de humanidade. Apesar de ser pecadora, apesar de estar exposta ao julgamento, à necessidade da salvação, a humanidade ainda é o objeto do amor do seu Criador. Seres humanos de todas as tribos e raças, nações, são alvos do amor de Deus. É isso que o texto nos diz. Quando ele diz que Deus amou o mundo, ele está englobando todos estes. Mas o texto ainda fala de que forma Deus amou. E ele nos ama entregando-nos uma dádiva. Que dádiva é essa? O texto diz: seu Filho unigênito. A ênfase está na grandeza impressionante de sua dádiva. O verbo diz que ele deu, no sentido de entregar para morrer como oferta pelo pecado. A dádiva do Filho é o clímax do amor de Deus. Deus entrega o que ele tem de mais precioso. Certamente você que está em casa vai perceber que o seu filho é algo que não se negocia, é algo que não se entrega. Mas Deus foi capaz de entregar o seu filho para morrer, não por justos, mas por pecadores. E mais do que isso, o texto também nos informa sobre o propósito para que ele deu sua dádiva de amor. O texto vai dizer: para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos informados aqui que Deus não abandona a humanidade, que Ele amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único somente para cumprir o propósito de que aqueles que o recebessem em plena confiança pudessem ter vida eterna. E mais do que isso, embora o Evangelho seja proclamado para as pessoas de toda tribo e nação, nem todos ouvem e creem no Filho. Mas todo que nele crê, quer judeu ou gentio, tem a vida eterna. Ou seja, Deus ama e mesmo na ação de amar, Ele tem a peculiaridade de amar com um propósito definido. Pastor, eu queria entender agora, essa é uma questão que muitas vezes nós encontramos, muitas pessoas dizendo que, baseado até mesmo nesse texto, numa inferência de que todos nós somos filhos de Deus. O que o senhor tem a nos dizer com relação a isso? Este amor tão grande torna todos filhos de Deus simplesmente, ou existe algo mais, né, que nós precisamos entender com relação a essa nossa filiação com esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem um amor infinito? Bem, eu vou falar algo agora que pode até chocar algumas pessoas, mas que se faz necessário à luz daquilo que alguns textos dos evangelhos trazem para a gente. Existe uma frase que diz assim, que todo mundo é filho de Deus. Essa frase ela não se sustenta à luz dos evangelhos. Se não, vejamos algumas passagens bíblicas que podem nos ajudar a entender isto. O evangelista João, no capítulo 1, verso 11 ao verso 13, ele vai nos dizer assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O texto que nós lemos a princípio, João capítulo 3, agora no versículo 18, vai nos dizer: mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. João 3,18. Se nós compararmos esses dois textos, nós podemos chegar à seguinte conclusão: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aqueles que não creram, esses serão condenados. No texto do Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 ao verso 13, se evidencia que essa condição de filho não foi legada a todos, mas a todos os que creram e o receberam como filho de Deus. Daí nós podemos dizer que, no senso comum, todos os seres são criaturas de Deus,
mas os filhos genuínos de Deus só são aqueles que creram no nome do unigênito Filho de Deus. Nosso tempo passou tão depressa, mas acho que foi muito gostoso esse papo, essa entrevista e essa mensagem do Reverendo Wilson, falando sobre essa questão de sermos filhos de Deus. Acredito que o que ele comentou há pouco, muito importante, né? Você é filho de Deus? À luz do que ele acabou de nos explicar, à luz dos evangelhos, ou seja, a Bíblia nos aponta e nos dá essa resposta. Nós vamos continuar com o assunto sobre os evangelhos com o Reverendo Wilson nos próximos programas e nós já queremos agradecer então mais uma vez a participação do Reverendo Wilson, suas últimas palavras. Ok, eu queria concluir dizendo o seguinte, é muito importante que nós conheçamos o amor de Deus que está expresso nos evangelhos. A mensagem que nós temos nesses textos são mensagens que podem consolar, que podem fortalecer, que podem também nos repreender, nos chamar à responsabilidade na qualidade daqueles que devem crer e seguir o seu Filho. Que Deus possa te dar esta graça de você não só conhecer o amor dele, mas que você também possa, à semelhança daqueles primeiros cristãos da igreja primitiva, também testemunhar a respeito de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras.